Parece impossível imaginar um exército inteiro derrotado por simples pombos. Mas a história e a ironia mostram que, às vezes, a força não vence a inteligência e que o mais frágil pode derrubar o mais poderoso. A chamada Guerra das Pombas é mais do que uma curiosidade militar. É uma metáfora viva sobre como a natureza, a comunicação e o acaso podem mudar o rumo da guerra. Desde os tempos antigos, o pombo-correio foi um dos aliados mais fiéis dos exércitos. Muito antes do rádio, da internet e dos satélites, eram esses pássaros que encarregavam mensagens secretas entre as linhas de batalha. Discretos, velozes e quase impossíveis de interceptar, os pombos eram a internet alada das guerras medievais e modernas. Mas em uma das passagens mais inusitadas da história militar, esses pequenos mensageiros não apenas ajudaram, eles venceram. E sua vitória não foi feita de pólvora, mas de persistência, instinto e acaso. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, os pombos-correio foram essenciais para manter a comunicação entre as tropas isoladas nas trincheiras. Rádios portáteis ainda eram frágeis, facilmente interceptados ou danificados pelas explosões. Os pombos, por outro lado, conseguiam atravessar o fogo inimigo e levar mensagens cruciais, muitas vezes decidindo o destino de batalhas inteiras. Foi nesse contexto que nasceu o episódio lendário conhecido como a Guerra das Pombas, um termo simbólico usado para lembrar o dia em que um exército inteiro foi salvo ou derrotado graças a esses pássaros. Em 1918, durante a ofensiva de Meuse-Argonne, um grupo de cerca de 600 soldados americanos ficou preso atrás das linhas inimigas, cercado por tropas alemãs e bombardeado pelo próprio exército aliado, que não sabia onde estavam. Isolados, sem rádio e quase sem esperança, o batalhão perdido tentava enviar mensagens por pombos-correio, a única forma de pedir cessar fogo. Todos os pombos anteriores haviam sido abatidos. Restava apenas uma pequena pomba chamada Cher Ami, querida amiga em francês. Ferida, com uma asa destruída e uma bala atravessando o peito, ela conseguiu voar quase 40 quilômetros até o quartel-general americano, carregando a mensagem: "Estamos sendo bombardeados por nossa própria artilharia. Parem o fogo." Graças a Cher Ami, 194 homens foram salvos. O pombo foi condecorado com a Cruz de Guerra da França e se tornou símbolo de coragem e comunicação em meio à destruição. A Guerra das Pombas havia sido vencida, não por armas, mas por asas. Mas a ironia do nome, Guerra das Pombas, também tem outro lado. Em diversos momentos, os exércitos foram literalmente derrotados pelos próprios pombos. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pombos espiões foram usados por ambos os lados, equipados com pequenas câmeras que tiravam fotos aéreas secretas. Esses pássaros eram tão eficientes que o governo britânico criou uma unidade de defesa anti-pombos para tentar interceptá-los. Mesmo assim, milhares de missões aéreas fracassaram porque as mensagens ou coordenadas que vinham dos pombos inimigos eram mais rápidas e precisas do que as dos rádios militares. O exército, com toda a sua força tecnológica, não conseguiu vencer a simplicidade da natureza. Com o tempo, a expressão Guerra das Pombas passou a representar não apenas esse episódio, mas a ironia de um mundo que subestima o pequeno e o natural. Ela mostra como o ser humano, mesmo armado com tanques e canhões, ainda dependeu de algo tão simples quanto um animal guiado pelo instinto e pela fidelidade. A vitória dos pombos é, na verdade, a derrota da arrogância humana, a lembrança de que nem sempre o mais forte é o que sobrevive, mas o que se adapta. Os pombos, que mais tarde se tornariam símbolo universal da paz, nasceram como mensageiros de guerra. Eles voaram sobre trincheiras, explosões e cadáveres, levando não bombas, mas palavras. E foi exatamente isso que os tornou mais poderosos do que qualquer arma: levar mensagens em vez de destruição. A Guerra das Pombas é uma lição silenciosa da história. Em meio à insanidade humana, ainda há espaço para a lealdade, a esperança e a comunicação, mesmo que venham de um par de asas. A história das pombas que derrotaram o exército é, no fundo, uma parábola sobre o poder daquilo que parece pequeno. Mostra que a força bruta pode destruir, mas só a inteligência e a coragem unem.
Enquanto os generais se perdiam em estratégias e egos, uma simples pomba, guiada apenas pelo instinto, conseguiu fazer o que nenhum soldado pôde: salvar vidas. E assim, em um dos momentos mais sangrentos da história, as asas da paz venceram as armas da guerra. As pombas, mensageiras do céu, mostraram que às vezes a verdadeira vitória não está em matar, mas em comunicar.